Olá, pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Poliana e essa é a aula de fisiopatologia celular frente aos estímulos nocivos. Na aula passada, vocês estudaram a respeito dos 7 principais tipos de agentes nocivos. Nessa aula de agora, nós vamos fazer uma revisão a respeito das adaptações, os tipos de adaptações, como que eles acontecem para que a célula possa reestabelecer, pelo menos em mais de 90% a sua função. E ela foi dividida em duas partes. Então, primeiro, nós temos que lembrar que na homeostase a célula tem a sua forma e a sua função totalmente funcionante e em equilíbrio para garantir aí que todo o complexo de nutrição e formação de metabólitos sejam realizados. Quando isso é desfeito, há um desequilíbrio na homeostase, isso pode gerar o quê? Uma patologia. E essa patologia, ela pode culminar ou na ausência de função de um órgão, ou aquela função daquele órgão, ela pode estar sendo realizada de uma forma exacerbada. Então, a partir daí, você tem os 4 aspectos principais abordados. O primeiro deles é a etiologia, que a gente viu na aula passada, se refere aos eventos, às causas que estão envolvidas nesse processo patológico. Vocês viram que tem eventos intrínsecos envolvendo o estresse, a genética, mas tem também eventos aí extrínsecos, como infecções, substâncias químicas, trauma mecânico, carência nutricional, dentre outros aspectos. Um segundo aspecto muito importante em patologia diz respeito à patogênese. O que é isso? Como que a célula vai reagir àquela agressão? Ela pode fazer uma adaptação, que é a intenção da nossa aula de hoje, e na falha dessa adaptação, ela pode desenvolver uma lesão, e essa lesão ela pode ser do tipo reversível ou irreversível. Sendo importante lembrar que aqui nesse momento nós vamos ter a participação do sistema imunológico, como aí um papel de auxiliando essa adaptação e ao mesmo tempo aí também de agravando o tipo de lesão celular. O terceiro aspecto envolve a anatomia patológica. A anatomia patológica é o que a gente vai observar de alteração ali no corte histológico, na amostra citológica. Essa alteração pode ser uma inflamação, pode ser uma necrose, pode ser uma degeneração. Isso tudo vai poder ser observado microscopicamente ou macroscopicamente. E por fim, você tem o quê? A fisiopatologia, onde nós vamos observar, dentro desse evento patológico, o que da função foi preservado e o que às vezes foi perdido. Sendo que, em um primeiro momento, a alteração patológica, quando ela é microscópica, ela pode não gerar nenhum tipo de alteração na função. A alteração na função ser observada somente quando há um agravamento macroscópico. É o que acontece, por exemplo, no caso dos cânceres, onde normalmente ele só é suspeito, só é diagnosticado, só acontece aí a suspeita porque você já tem uma grande quantidade de tecido acometido, que aí já vai estar gerando alteração da função. Então, a gente tem aquela figura, muito importante essa figura na patologia, que ela vai aqui, ó, determinar os estágios relacionados com a patogênese da patologia. Então, você parte aqui de um primeiro momento, onde você tem a célula em seu funcionamento normal. A partir desse funcionamento normal, pode acontecer aí a célula ser submetida a um estresse ou a outros estímulos nocivos. Esse estresse pode ser um exercício físico intenso, como a musculação, ou, por exemplo, a gestação, dentre outros eventos aí fisiológicos. A célula sendo capaz de se adaptar,
ou seja, ter uma alteração aí ou no nível da sua proliferação ou na sua morfologia, na forma, ela volta ali a atuar normalmente. Mas, quando ela é incapaz de se adaptar, nós vamos ter o que a gente chama de lesão celular. Essa lesão celular, quando ela é leve, transitória, ela pode ser o quê? Reversível. E aí ela volta a funcionar. É importante lembrar aqui que não necessariamente ela volta a funcionar 100% com 100% da sua função. Pode acontecer aí uma perda, mesmo que mínima, da sua função. E quando essa lesão ela é intensa, progressiva, você tem aí a lesão irreversível. Essa lesão irreversível pode cursar com uma necrose. Na necrose, nós vamos ter a ação de um fator de necrose tumoral, o TNF-alfa, que ele vai estimular a resposta imunológica. E quando ele estimula essa resposta imunológica, você tem a participação aí do sistema imune atingindo não somente as células patológicas, como também as células normais adjacentes ali no local. E isso aí vai culminar na morte celular. Ou você pode ter também, dentro dessa lesão irreversível, os eventos de apoptose, que muitas vezes eles são quase fisiológicos. A célula, ela implode, ou seja, ela ativa vias aí de destruição celular internas, que não vão gerar nenhum tipo de alteração para as células adjacentes. E por isso a gente chama ela de morte celular limpa. Isso tudo é decorrente da falta de adaptação dessa célula. Outro aspecto importante diz a etapa. Quando a gente tem uma lesão reversível, normalmente você tem um tipo de evento agudo, enquanto as lesões irreversíveis, elas vão cursar entre agudo e crônico. Bom, a respeito da progressão dessas lesões reversíveis e irreversíveis, tem alguns aspectos aqui que a gente vai colocar nesse gráfico. Então, você vê aí o eixo Y, que é o eixo vertical, representando os estímulos nocivos, aqueles que a gente viu lá na aula passada. E o eixo X, representando a duração e a intensidade com que esses estímulos foram aí expostos, né, à célula e gerando a lesão celular. Então, você chega aqui em 5 parâmetros para serem observados. Entre o rosa e o verde, a gente vê ali um ponto de conexão. Esse ponto de conexão aqui nós vamos chamar de ponto do não retorno. O que é isso? Na figura passada, vocês viram que a célula ela consegue se adaptar. Mas de acordo aí, né, com a falta da capacidade de adaptação, ela tem a lesão. Então, o ponto de não retorno representa o limite que a célula tem que ela consegue se adaptar. E aí você tem o que até aí? Uma lesão reversível. Eu passei desse ponto, eu já não consigo mais reverter aquela lesão. Então, eu tenho uma lesão irreversível. Essa lesão irreversível, ela começa célula a célula, em pontos mínimos, com morte celular. De acordo com o aumento, com a progressão da duração e da intensidade do estímulo nocivo, você pode começar a ter microalterações não visíveis. A partir daí, ela tendo continuidade, não sendo diagnosticada, não sendo tratada, você passa a ter alterações visíveis. De que forma? Microscópica. Daí a importância, por exemplo, de realizar uma biópsia. E por fim, se ela continua evoluindo, progredindo de forma patológica, você tem então um evento com alterações macroscópicas, que é quando ela fica em sua fase mais grave. Então é importante aqui a gente sempre lembrar o que as alterações começam de uma forma, uma simples morte celular, mas de acordo com a duração e intensidade da exposição ao agente nocivo, você vai aí do nível não visível para o nível
visível microscópico e para o nível visível macroscópico. E aí, quando ela é capaz de reverter essa agressão, de se adaptar a ela, a célula pode ter aí diferentes formas de se adaptar. No primeiro momento, a gente considera a alteração em que vai causar mudança na forma ou na quantidade, no número. E você tem também uma mudança no tipo de célula. Quando você tem alteração no tamanho ou na quantidade de célula, você pode aí ter uma hiperplasia, uma hipertrofia ou uma atrofia. Quando você tem alteração no tipo de célula, aí já acontece um evento de metaplasia ou um evento de displasia. Lembrando que a neoplasia, que é quando você gera um novo tipo de célula que não tem função para manter a homeostase, nenhuma relação com a homeostase da célula, que geralmente está relacionado com os eventos cancerígenos do nosso organismo, ele não é necessariamente uma adaptação, não. Tá? Nós vamos ver isso lá na resposta dos cânceres. Então, vamos lá. Você pode ter aqui, vamos agrupar em 3 tipos principais. Um estímulo que vai gerar aumento da demanda, o que é isso? Eu preciso de novas células para poder compensar aquele evento. Ou você pode ter aí um estímulo que vai gerar falta de nutrientes, ou você vai ter um estímulo aí que vai gerar uma irritação crônica. Quando você tem um aumento de demanda, o organismo ele responde de que forma? Através de uma hipertrofia ou de uma hiperplasia. Hipertrofia, você aumenta o volume da célula. Hiperplasia, você aumenta a quantidade de células naquele lugar. Aonde eu tenho isso? A mulher, quando ela é engravida, que o útero precisa receber um novo ser e abrigar ele durante o seu desenvolvimento, ela tem tanto evento de hipertrofia como evento de hiperplasia. O que é que vai diferenciá-los? As vias mediadoras que são ativadas. E a falta de nutriente? A falta de nutriente pode acontecer, por exemplo, por uma carência de nutriente. Então, a célula, vendo que ela tem menos ali nutrientes disponíveis, ela reduz ao máximo o seu funcionamento. Então, isso aí é um evento que a gente chama de atrofia. Onde também eu posso observar isso? No pós-parto, quando o útero precisa retornar ao seu estado natural antes da gestação. E por fim, na irritação crônica, a célula entende que ela precisa mudar o tipo dela para poder compensar essa irritação crônica e isso deixar de ser um agente agressor. Então, ela passa pelo processo de metaplasia. Bom, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte, nós vamos observar a respeito de como é que acontece a hipertrofia, a hiperplasia, a atrofia e a metaplasia. Eu espero vocês. Essas são as referências e até lá!